Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de entrar na sua presença para trazer uma palavra para o seu coração. A nossa vida muitas vezes tem alguns enigmas, né? Tem algumas coisas que não entendemos e por isso precisamos de Deus. Eu trago hoje uma palavra sobre enigma, os enigmas das 4 sementes e o ceticismo desta geração. O segredo ou a parábola das 4 sementes e o ceticismo desta geração. Um certo dia Jesus saiu da sua casa, que ele morava em Cafarnaum, uma cidade praiana, uma cidade portuária, uma cidade banhada pelo mar, e foi até a praia. Pois é, Jesus ia à praia também, né? Só que ele não ia para tomar sol, não. Lá ele assentou-se sobre um pequeno barco e contou o enigma das 4 sementes, ou a parábola do semeador, que pode ser encontrada nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. E ele com seus discípulos e uma grande multidão de pessoas. Em algumas versões encontramos essa parábola com o nome A História da Semente. Em algumas traduções também trazem como O Semeador. Nós sabemos que as parábolas contadas por Jesus possuem ensinamentos únicos sobre a palavra de Deus e sobre o reino de Deus. E elas são surpreendentes, pelo que elas nos revelam a cada pessoa individualmente. Essa é uma parábola que o próprio Jesus explicou claramente o seu significado. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para essa grande multidão à beira-mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando as suas palavras. Dizem que quando você está de costas para o mar e você fala, a sua voz é projetada para a praia. E Jesus usava essa técnica, né? Porque não tinha microfone ainda. Então naquele dia Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus, por meio de umas 3 parábolas, mas vamos nos deter apenas sobre essa das 4 sementes. É incrível quantas coisas diferentes podemos aprender, mesmo lendo-as por diversas vezes, principalmente com a palavra de Deus. Tanto é que os 4 evangelhos nos revelam os mesmos fatos, porém contados de formas mais abrangentes, ou focando determinado aspecto em cada um desses evangelhos. Para ilustrar as verdades espirituais que somente Jesus conhecia, frequentemente ele utilizava parábolas, que eram histórias sobre os acontecimentos do dia a dia, do cotidiano do seu povo. Então a parábola do semeador revela de que forma a mensagem da salvação é recebida pelas pessoas. A parábola do semeador é considerada muito importante, não só por estar nos 3 evangelhos que nós citamos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, mas também por ser fundamental no entendimento de outras parábolas. Então Jesus começa a contar a parábola, segundo a versão de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 8, ele diz, escreve Mateus, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu entre as pedras ou pedregulhos,
onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou e secou-a, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre as ervas daninhas e espinhos, e as ervas e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E a quarta semente caiu em boa terra, deu fruto, 100 vezes mais, outro 60 e outro 30 vezes mais. Então essa história fala de um fazendeiro, de um agricultor que lançou sementes em vários lugares, com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. Quando os discípulos ficaram sozinhos com Jesus, eles pediram para que Cristo explicasse o significado da parábola. No versículo 10 eles fazem esse pedido para o Senhor. Então Jesus começa a explicar a eles os diferentes tipos de solo nas quais as sementes caíram. Então vamos ver os diferentes tipos de solo, de terra. O primeiro tipo é a beira do caminho. É o solo batido pelo passar das pessoas, né? Jesus começa explicando que a semente cai à beira do caminho, que se refere às pessoas que ouvem, mas que não se apropriam da palavra. Essa pessoa permanece no superficial. É como a semente caída em chão batido, duro e ressecado. E quando o maligno vem, ele arranca facilmente do coração de quem recebe a palavra. Em Lucas 8, de 12 a 13, Jesus acrescenta que o diabo arranca a palavra do coração delas para que não creiam, para que não acreditem que serão salvas. Então o inimigo semeia a discórdia, a incredulidade no coração, a dúvida. Então as pessoas duvidam de que serão salvas. Essa é a semente, esse é o solo, né, duro, ressecado, que recebe a semente, que é a palavra de Deus. O segundo tipo de solo são as pedras, os pedregulhos, a semente lançada entre as pedras. Refere-se às pessoas que ouvem a palavra com muito entusiasmo, né? Nós já vimos muito aqui, pessoas recebiam a palavra com tanto entusiasmo, mas não chegava uma semana, elas já desistiam de seguir a Cristo. Então, diante da primeira dificuldade, as pessoas que são comparadas como solo de pedras, elas perdem logo o interesse e a mensagem é esquecida. Diante da primeira dificuldade, eles não conseguem resistir e esquecem da palavra recebida. Então a semente que cai entre as pedras, ela não cria raiz, e a pessoa também se torna superficial, e a semente pode ser facilmente arrancada, porque ela não se aprofundou no conhecimento da palavra de Deus. O terceiro tipo de solo é o solo com ervas daninhas e espinhos. Então a semente que cai nesse solo refere-se às pessoas que ouvem a palavra, mas estão mais preocupadas com os encantos deste mundo, com as coisas deste mundo, com o materialismo, né? Essas pessoas se perdem pelos bens materiais, pelos prazeres, e acabam sendo sufocadas por essas prioridades, porque não dão espaço para que a palavra de Deus cresça, para que conheçam mais profundamente o Evangelho.
Então esse é o solo comparado a espinhos e ervas daninhas. Então os bens desse mundo, as luzes desse mundo apagam o interesse pela palavra de Deus no coração dessas pessoas. E finalmente, em quarto lugar, temos a terra boa, que são aquelas pessoas de coração aberto, com sede e fome de Deus, que acolhem a semente recebida, bebem e comem dela. São aqueles que Jesus chama de meninos, que têm interesse em aprender. É a terra onde a semente cria raiz, e no qual ela cresce, torna-se uma árvore forte e frutífera. E perseveram na palavra de Deus. Aqueles que são comparados à terra boa perseveram e frutificam. Obviamente, essa é a terra com a qual todos gostam de se relacionar. E é o tipo de solo que todos nós deveríamos ser, terra boa. Então essa é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, nela medita, põe em prática e persevera nela. Tiago fala que a perseverança é a obra-prima da nossa fé. A perseverança é a boa obra de Deus em nós, né? Quando perseveramos, a nossa fé é profunda, é verdadeira, e quando você persevera, você não se afasta do Evangelho. Então a boa terra é como uma pessoa que não deixa as coisas deste mundo, como as preocupações, a ansiedade, tomarem conta da sua mente e do seu ser, do seu coração, da sua alma e do seu coração. Essa pessoa coloca em primeiro lugar o reino de Deus, aquele que se simboliza, né, nessa parábola a boa terra, a ponto de tomarem lugar acima dos pensamentos, né, e da palavra de Deus sobre a sua vida. Colocam a palavra de Deus em seus pensamentos e em tudo que faz. Essa é uma pessoa que não deixa a palavra de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mesmo quando alguma palavra específica parece muito dura, ou que parece ser para o vizinho, não para mim, né? Então essa pessoa personaliza a palavra para si e busca obedecer. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo, que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Vamos ver algumas aplicações práticas dessa parábola das 4 sementes, ou a parábola do semeador. Então, às vezes, nem sempre, né, nós somos terra boa, mas devemos buscar ser a terra boa, né? Quando falhamos, devemos nos arrepender, voltar atrás, dar meia volta e voltar para o caminho. Então, às vezes encontramos alguma deficiência em nossas vidas, alguma área, deficiência em alguma área de nossas vidas, como a semelhança de outros tipos de terras, né? Mas devemos sempre estar voltando para os braços do Pai, não nos seduzirmos pelas coisas desse mundo, nem desanimarmos diante das primeiras dificuldades. Pois Deus, no seu imenso amor, que nos deu um mandamento que nos salve, né? Que nos deu o Espírito Santo, Ele nos ajuda, o Espírito Santo, Ele nos ajuda a perseverarmos e a buscarmos fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo está sempre nos lembrando de quando estamos saindo fora do eixo. Então vem aquela voz interior enviada pelo Senhor para nos lembrar quem somos e onde estamos e o que estamos pensando ou fazendo. Então Deus quer que sejamos como uma terra boa, para que sejamos frutíferos nele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
né? Ele nos enviou para darmos frutos. Então, nesses 3 evangelhos, podemos ver 2 comparações. A da semente como sendo a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo que somos nós. A semente é a palavra de Deus e os tipos de solo são as pessoas. A única comparação, por incrível que pareça, que Jesus não faz é a do agricultor. Embora nosso pensamento logo se volta para Deus como sendo o agricultor. Mas ele não afirma em nenhum dos textos que esse agricultor seria o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Na maioria das vezes lemos essa parábola e nos prendemos aos tipos de solo e como nosso coração se relaciona com esses solos, né? Esse tipo de terras. E com certeza aprendemos com isso. E por isso nós colocamos Deus como sendo esse agricultor. Mas e se lermos a palavra do semeador como a do semeador não como se fosse a parábola da terra, a gente vai retirar outra lição valiosa. Se lermos a parábola do semeador como a do semeador e não como se fosse a parábola da terra, então vamos tirar uma lição preciosa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, versículo 6: eu plantei a semente, Apolo regou, mas Deus fez vocês crescerem. Ou seja, quem dá o crescimento é Deus. Paulo nos coloca como semeadores da palavra de Deus neste mundo, né? Ele falou, eu plantei a semente. Ele nos coloca também como regadores, né? Como aqueles que ensinam, dissecam essa semente, explicam essa semente, como eu estou explicando aqui a parábola, como Jesus explicou a parábola para os seus discípulos. Então nós plantamos a semente, nós regamos a semente, e quem dá o crescimento é Deus. Então, sob essa perspectiva, podemos aprender com a parábola que devemos plantar com generosidade e sem distinção de pessoas. Tem gente que faz distinção de pessoas. Não vou pregar para esse porque esse aqui é mau caráter. Não vou pregar por aquele porque esse aqui pisou no meu pé. Não vou pregar para esse aqui que esse aqui falou mal de mim. Então tem pessoas que escolhem o seu auditório. Tem hora que eu olho para determinadas pessoas, eu pergunto, Senhor, será que compensa? Vale a pena gastar tempo, investir tempo nessa pessoa? Ela é tão assim, tão assado. Ela é tão desconectada. Ela não se interessa, não vejo nenhum interesse pelo Evangelho. Então a parábola não nos ensina se o semeador sabia ou não que as suas sementes estavam caindo em todos os lugares. Não informa se o semeador sabia em qual solo ele estava atingindo a sua semeadura. A narrativa desse enigma, dessa parábola, só nos diz que enquanto ele fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram. Mateus 13, versículo 3. Enquanto ele fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram. Então, às vezes, olhamos para as pessoas e vemos terras, vemos solos, e julgamos que seja um desperdício semear uma semente na vida delas. Você age assim, né? Você escolhe a quem pregar
E a gente se esquece de que Jesus veio para todos os homens, porque Ele morreu para todos, mas somente serão salvos aqueles que crerem. Ele morreu e veio para todos, sem distinção de solo, de qual solo representava tal e qual pessoa. Jesus veio, ensinou e deu-se a todos, generosa e bondosamente. Jesus pregou para judeus, Jesus pregou para romanos, Jesus pregou para os inimigos do povo de Israel. Então ele ensinava a todos que se apressassem, que estavam diante dele, embora ele tenha dito que veio especialmente para o seu povo, os judeus. Embora ele dissesse isso, claro, que quando Jesus disse que veio especificamente para os judeus, ele não estava rejeitando os outros povos. O que significava Jesus dizer que veio para os judeus? Significava que ele tinha que ensinar especificamente ao seu povo, porque o povo de Israel era como amplificadores que nós temos para amplificar a nossa voz, porque o povo de Israel foi preparado especificamente através da história para carregar a marca de Deus, para ser testemunho a todos os povos. Era só o povo de Israel que tinha profetas, era só o povo de Israel que tinha templos ao Deus único e verdadeiro. Era só o povo de Israel que tinha sacerdotes do Deus Altíssimo. Então Paulo diz que, olha, a nossa nação é rica, porque nós temos a lei, temos o templo, temos o sacerdócio, temos toda uma gama de suporte espiritual para sermos testemunha a todos os povos. Então é isso que Jesus quis dizer, porque se ele viesse, por exemplo, aos egípcios, o seu ministério não produziria a amplitude que produziu entre os judeus. Se ele viesse entre os romanos, também não. Se ele viesse entre os assírios, muito menos. Então ele diz que veio para o seu povo, porque o seu povo era um amplificador. E por que Jesus ensinava por parábolas, quando podia falar claramente a todos, né? Interessante isso, nós já falamos várias vezes isso. Mas Jesus falava por parábolas somente quando ele estava em público, porque no particular com seus discípulos ele falava claramente, sem ambiguidades, sem enigmas, sem segredos. Aliás, a Bíblia diz que Deus não tem segredos para os seus filhos, né? Tem profeta que diz: eis que vos digo um segredo, um mistério. Eu falo em mistérios. Deus não fala em mistério para o seu povo. O próprio Jesus explicou o significado da parábola do semeador para os seus discípulos. Apesar dele ter contado a parábola à multidão, ele explicou o seu significado apenas na intimidade com seus discípulos. Quando os discípulos perguntam para Jesus por que ele ensinava através de parábolas, que nem eles entendiam quando recebiam de chofre à primeira vista, né? De repente, eles não entendiam também as parábolas. Depois, eles perguntavam para o Senhor quando estavam juntos, né? E Jesus responde para eles.
Ele diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, à multidão, ao povo em geral, não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, para aqueles que não creem, Deus fala em mistérios. Aliás, para o povo de Israel, a partir da revelação dada a Moisés no Monte Sinai, quando o povo se recusou a subir o monte para Deus falar pessoalmente com eles, eles se recusaram e falaram a Moisés: não, Moisés, nós não subiremos, porque quem vê a face de Deus morre, Deus mata. Se nós subirmos lá para ver Deus falar conosco, Ele vai nos matar. E isso não era verdade, porque Moisés tinha falado pessoalmente com Deus e não morreu. E isso, a palavra diz que subiu ao coração de Deus, e a resposta de Deus foi dura: daqui para frente não vou falar mais com eles. Daqui para frente eles não verão mais o meu rosto, não verão a minha face. Se quiserem, pergunte aos profetas. Se quiserem aprender, pergunte aos profetas. Mas a ti, Moisés, eu falo face a face contigo. Então, a partir daquele momento, Deus se escondeu o seu rosto para a nação de Israel, e só revelaria novamente a sua vontade por meio do seu Filho amado, por meio do Messias que haveria de vir. E Jesus diz, então voltando aqui: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso acontece normalmente a todos aqueles que rejeitam a Deus, a Cristo, né? Eles pensam que têm uma riqueza, mas desprezam o verdadeiro tesouro, que é o Evangelho. Então vou ler os versículos que se seguem numa tradução moderna, estendida, para entendermos. Porque Jesus falava em mistérios, em enigmas às multidões. Veja essa tradução: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real, mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece essa compreensão. Por isso eu conto histórias, por isso eu falo em parábolas. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. E ele diz que não se repita a previsão de Isaías: seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas nada veem. Esse povo é cabeça dura, é povo de dura cerviz. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Esse é o significado das profecias de Isaías e das parábolas que Cristo contava às multidões. Quando Jesus falava em parábolas, ele queria despertar no coração do povo o interesse pela palavra, porque desprezavam o entendimento da palavra. E ao desprezarem o entendimento, as parábolas de Cristo eram provocações. Por isso que essa tradução fala em irritação. As parábolas de Cristo causavam interrogação no coração deles. Ou seja, o que Cristo falava é para eles ficarem pensando, analisando, refletindo, e olhar para dentro de si e verem a sua incredulidade, verem a sua desconfiança, né?
através das parábolas, esse ceticismo que eles tinham a respeito da palavra de Deus, sofria interrogações, sofria questionamentos. E através das parábolas, Jesus tentava aproximar o máximo possível as pessoas de seus ensinamentos, de forma a mexer com a alma deles, com seu coração, para sentirem efeito de mudança. Aqui podemos aprender uma lição de como o mais importante para Jesus era que as pessoas recebessem e entendessem o que ele ensinava. Por isso ele usava de situações e imagens que faziam parte do cotidiano das pessoas, do dia a dia dos cidadãos de sua época. Então por isso ele ensinava através de parábolas. As parábolas de Cristo eram tão profundamente introspectivas, tão surpreendentes, que até os nossos dias, essas parábolas são dissecadas, são ensinadas. Jesus fazia o possível para que a palavra se tornasse receptiva ao coração deles. Se ele falasse claramente, eles não iriam dar crédito, então que fiquem com os enigmas para serem decifrados. E essa era a intenção de Cristo. E você já parou para pensar o que isso tem a ver conosco? O que isso nos ensina como discípulos de Cristo? Então essa perspectiva nos faz ver que devemos plantar sementes em todos os lugares, ministrar a palavra de Deus com as oportunidades que Ele nos tem dado. São tantos os meios que Deus nos deu para espalharmos a semente, para pregarmos a sua palavra para todos. E existem várias formas de anunciarmos o Evangelho. Não há limites para o ensino da palavra de Deus. Você pode adotar diversas estratégias, E o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Essa igreja é uma igreja em células. As nossas células visam trazer pessoas para aprender a palavra. Geralmente oramos como Paulo, Senhor, abra portas para a nossa pregação. Abra as portas para pregarmos. Veja o que Paulo recomendou aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. E nós sabemos que o mistério de Cristo é a igreja, Paulo estava preso por causa da perseguição à palavra que ele pregava. Sim, amados, até para pregarmos, ensinarmos a palavra de Deus, devemos orar pela expansão do Evangelho, porque essa missão não é nada fácil. Sabemos que Deus tem visto o nosso trabalho, Deus tem visto o seu esforço, ou o seu não esforço, para anunciar o Evangelho. Deus sabe, e Ele vai à nossa frente abrindo portas. Então o profeta Isaías pergunta desanimado, ele pergunta a Deus em Isaías 53:1: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja que você não é diferente dos profetas, que também sentiam na carne o peso da palavra. Alguns deles queriam morrer, como Jonas. Agora, Senhor, despede o teu servo, me mata, porque eu não aguento mais pregar essa palavra
para esses incrédulos, desses ninivitas. Não se decepcione com Deus, não se decepcione com o seu ministério. A resposta de Isaías, a quem manifestou o braço do Senhor se manifestou a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O evangelista João e o apóstolo Paulo usaram esse questionamento do profeta Isaías. João diz que apesar dos muitos milagres de Jesus em Jerusalém, os seus líderes não creram na sua pregação. Já o apóstolo Paulo dizia que não havia nenhuma diferença entre judeus e gregos, e pergunta como eles invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram. Mas nem todos, diz o apóstolo Paulo, têm obedecido ao evangelho, e por isso não creram na minha pregação, na pregação de Paulo. E a Jonas, para informar os seus ouvintes de que ele era maior do que ambos. Veja em Mateus 12:41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas diante deles. Jesus também teve condenação para as cidades de Corazim, Tiro, Sidom e Cafarnaum, onde ele morava, porque viram os seus milagres e não creram nele. Então ele diz que haverá grande condenação para essas cidades, porque elas viram os milagres. 4. Eu também me pergunto, junto com vocês, o que será de Birigui no dia do juízo? E também pergunto, o que será do Brasil no dia do juízo? Nem tanto pelos milagres, não obstante terem sido muitos, mas com a afirmação de Cristo que é pertinente até os nossos dias. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem coração, que obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem tem juízo, que obedeça. Porque o amor de alguém para com Deus é obedecer a sua palavra e ao seu evangelho. Porque Deus mostrou o amor dele para conosco, em dando a todos nós. Por isso, essa parábola das 4 sementes, dos 4 solos, representa o tipo de fé que as pessoas têm, o tipo de reação que as pessoas têm diante